possa nos alimentar, esse alimento da palavra de Deus possa nos alimentar. Que a sua vida, Hélio, nós bendizemos ao Senhor e erguemos as nossas mãos para louvar, bendizer a Deus por sua vida, por tudo que o Senhor tem feito em você e através de você. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, que alegria poder celebrarmos hoje esta grande solenidade, que é a solenidade de Pentecostes, onde nós já tivemos desde o santo sacrifício da missa, celebrada pelo Frei Francisco, a pregação da Alessandra, e agora mais esse momento ainda, onde nós ainda iremos meditar um pouco mais naquilo que é a graça manifestada do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E muito bem colocado já pela Alessandra, a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Quando nós procuramos no dicionário a palavra necessidade, significa aquilo que é absolutamente necessário. Nós temos tanta necessidade do Espírito Santo, que São Paulo diz na sua carta aos Coríntios, que nós nem sequer podemos dizer Jesus é o Senhor, sem ser pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que nos move, porque vai dizer Santo Agostinho, o que é a alma para o corpo é o Espírito Santo para a igreja. A igreja chama o Espírito Santo de alma, alma da igreja. E nós, uma vez que nos tornamos também igreja, ao recebermos o sacramento do Espírito Santo, nós temos também esta alma em nós, que é a própria ação do Espírito Santo de Deus. E é interessante que nós já clamamos e pedimos essa graça extraordinária do Espírito Santo. E aqui eu quero trazer uma colocação de um beato da igreja, onde ele diz assim: nota ainda, o Espírito Santo não desce apenas com os dons e frutos, mas desce pessoalmente. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como muito bem a Alessandra já colocou. Nosso Senhor não disse recebereis os dons do Espírito Santo, e sim recebereis o Espírito Santo. De fato é isso mesmo que nos ensina Santo Tomás. O Espírito, olha que bonito, o Espírito Santo não manda os seus dons, mas ele vem trazê-lo pessoalmente. Nós já clamamos o Espírito Santo, acreditamos que o Espírito Santo veio, depois nós ainda iremos clamar mais ainda, e o Espírito Santo vem pessoalmente trazer para nós os seus dons. E é sobre isso que eu quero falar nessa pregação. Então convido você que está em casa, você que nos acompanha agora, a pegar comigo lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 11, onde a igreja fala sobre os 7 dons do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo de 1 a 2. E nós vamos ver um por um desses dons do Espírito Santo e o que ele causa em nós, o que os dons do Espírito Santo ele realiza em nós. Isaías capítulo 11, versículo 1. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de sua raiz. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor,
espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor. Aqui a igreja entende o que são e quem são os 7 dons do Espírito Santo de Deus. Perceba que esta é uma palavra messiânica que fala da pessoa de Jesus. Da raiz de Jessé iria brotar um rebento que é nosso Senhor Jesus Cristo, e sobre ele repousaria o Espírito Santo com esses 7 dons. E uma vez, por isso que eu dizia, no batismo nos ensina a igreja, nós nos tornamos aquilo que diz Santo Tomás de Aquino: Cristo e a igreja são uma única pessoa mística. Nós vemos São Paulo ensinar lá em Colossenses que Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então esse Espírito que desce sobre Jesus, os dons que desce sobre Jesus, também está sobre nós, uma vez que nós, ao recebermos o sacramento do batismo, ao nos incorporar na igreja, nos tornar uma única pessoa com Ele, esse mesmo Espírito que está sobre Jesus, é o mesmo Espírito que também está sobre nós, e que age também por meio de nós, e que opera as suas maravilhas também em nós. Então nós precisamos entender esta graça, que assim como o Espírito veio sobre Jesus, ele também está sobre nós. E o Espírito Santo sobre nós, como a Alessandra falava, ele estava desde o início de todas as coisas. Antes de Deus criar tudo isso do nada, o Espírito já pairava sobre tudo. E quando a Alessandra ia falando da criação, da participação do Espírito Santo na criação, eu me lembrava de uma frase de um dos santos padres da igreja, que dizia que a obra de Deus é o homem criado. E o Espírito Santo, de uma certa forma, ele nos recria. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo foi quem fez de Maria Madalena, que era uma prostituta, que tinha nela 7 demônios, e tornou dela uma santa da igreja. Foi o Espírito Santo que um dia veio sobre a vida do Hélio, que hoje é conhecido como Hélio Maria, aqui nessa mesma paróquia, uma pessoa afastada de Deus, que vivia com pessoas envolvidas no mundo do crime, escondendo armas dentro de casa, sem conversar com o meu pai, sem falar com o meu irmão mais velho, sem falar com o meu irmão mais novo, sem falar com a minha irmã. Foi esse mesmo Espírito que veio sobre mim, que mal falava com a minha mãe, e que por muitas vezes batia a porta no rosto dela e dizia: eu quero que a senhora morra, que a senhora vai para o inferno, que a senhora é a pior mãe que tem. Olha como era o Hélio antes. Hoje geralmente as pessoas falam assim, Frei Francisco. O Cal mesmo fala muito isso, né? Tem essa graça de pregar muito com o diácono Cal, e ele fala: eu gosto de estar com o Hélio Maria, porque o Hélio Maria é manso e traz paz. Eu não entendo o que o Espírito Santo fez comigo. Eu era uma pessoa que brigava todos os dias. Era soltando pipa, brigava. Jogando bola, brigava. Mas quem faz isso em nós é o Espírito Santo com os seus dons. E os dons, como aqui nos ensina o Beato José Alamano, ele é diferente de virtudes. As virtudes nos dão a capacidade de realizar ações extraordinárias na vida virtuosa. Os dons nos dão a capacidade de fazer atos extraordinários e atos heróicos. Então, como o nosso tempo está um pouco corrido, vamos ver parte por parte o significado daquilo que são esses 7 dons e o que ele realiza em nós. O primeiro dom do Espírito Santo seria o dom da sabedoria. Por esse dom, tendo em mira o fim pelo qual fomos criados, desprendemos dos bens deste mundo para apreciar os bens eternos. Então o dom da sabedoria é diferente da sabedoria que o mundo traz. Não aquela sabedoria mundana, a esperteza do mundo de passar a perna nos outros, de se dar bem diante de alguma situação. Não, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo.
Tanto que o próprio apóstolo São Paulo fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então era aquilo que o Frei Francisco falava, que o Espírito Santo tornou tantos homens, tantos santos, que muitos olharam e falavam que a vida desses homens era uma loucura, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então a sabedoria que o Espírito Santo nos dá é bem diferente da sabedoria que o mundo nos proporciona. A sabedoria que o Espírito Santo nos dá, ela nos faz mirar no fim pelo qual nós fomos criados e a desprezar os bens deste mundo. Por isso os santos, ao ter um contato com o dom da sabedoria, foram capazes de renunciar a tudo. Por que Maria Madalena foi capaz de deixar tudo? Porque pelo dom da sabedoria, ela reconheceu aquele que é a sabedoria encarnada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso os santos foram capazes de deixar o mundo, de virarem eremita, de se colocarem em mosteiro e aplicarem a sua vida inteira à oração, porque pelo dom da sabedoria, eles entenderam que a graça de Deus é algo tão extraordinário que não há nada nessa vida que se compara. Os santos, pelo dom da sabedoria, eles se desprenderam dos bens deste mundo. Não só desprenderam, mas eles desprezaram, porque eles entendiam que nós somos o quê? Não somos cidadãos daqui, mas nós somos aquilo que está escrito em Filipenses, que diz assim, que nós somos cidadãos do céu. Ou aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, que nós não temos uma casa permanente aqui, mas nós estamos em busca da futura. Que casa futura é essa? É a moradia no céu. Por isso eu me recordo agora de um dos livros que eu lia. Um certo jovem tendo uma experiência com Deus, ele deixou tudo e se tornou um sacerdote. E quando o seu pai e sua mãe, que tinha uma condição financeira muito boa, faleceu, foram procurar esse sacerdote e falar: olha, o Senhor herdou uma herança muito grande. E aquele sacerdote perguntou assim: quem já morreu pode receber herança? Aí a pessoa falou: não, por quê? Então dê aos pobres, porque eu já morri há muito tempo. Era uma pessoa que tinha essa convicção. Por isso que minha mãe, me mandando mensagem, Frei, quando eu estava nos Estados Unidos, bem na época que estourou essa pandemia, minha mãe falou: filho, cuidado. E minha mãe ouviu uma coisa que ela não gosta. Muitas vezes eu falo isso para minha mãe não gosta de ouvir isso, eu entendo, ela é mãe. Falei: mãe, não se preocupe, eu já morri há quase 17 anos atrás. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o dom da sabedoria nos concede essa graça. Segundo o santo São Bernardo, a sabedoria é o sabor do bem, ou seja, ela nos concede a graça de saborear as coisas espirituais. A Alessandra falava que o Espírito Santo nos concede essa graça de não mais viver segundo a carne, mas o Espírito. Por quê? Porque o dom da sabedoria vai nos conceder essa graça de saborear as coisas do céu. Nós queremos o que é de Deus, nós agora cantamos o que é de Deus, nós dançamos o que é de Deus, e nós passamos a ter esse sabor pelas coisas espirituais, como diz aqui São Bernardo de Claraval. É verdade, a sabedoria nos atrai às coisas espirituais e nos leva a esquecer das cebolas do Egito. Lembra do povo que foi liberto da escravidão do Egito? Que tinha saudade da vida velha do Egito? Não, o dom da sabedoria nos leva a não ter saudade disso, mas a aspirar e desejar somente as coisas do céu. Vamos pular para um outro dom, senão a gente vai perder muito tempo só em um. O dom do entendimento. Certas pessoas crêem, diz o beato José Alamano, como se estivesse vendo. Então o dom do entendimento é aquela luz que dá uma clareza e uma certeza e uma compreensão naquilo que são as verdades de fé. E eu passo a acreditar, numa clareza tão grande, como se eu estivesse enxergando esta realidade. Esse é o dom que o entendimento nos dá. É uma luz que dissipa as trevas e nos traz a paz.
Aquilo que a Alessandra nos falava é verdade. Lembra os apóstolos trancados na sala do cenáculo com medo. Como bem dizia a Alessandra, não é diferente de hoje. Quantos estão trancados em casa também com medo? Medo de contrair o vírus, medo talvez de perder um ente querido, enfim. Mas o Senhor derrama o Espírito Santo, concede aos apóstolos a graça do entendimento. Se eles estavam trancados na sala do cenáculo com medo dos judeus, os apóstolos já não têm mais medo. Eles passam a entender aquilo que é a missão, aquilo que o Espírito Santo quer realizar na vida deles e também por meio deles. Então Pedro passa a pregar. Pedro não tem mais medo. Os apóstolos não ficam mais trancados com medo. Por quê? Porque agora eles são impulsionados pelos dons do Espírito Santo. E de modo especial, além do dom da sabedoria, além aqui como nós colocamos o dom do entendimento, de entender aquilo que Deus quer para a minha vida, como o dom do Espírito Santo, o dom do entendimento deve nos dar esta graça também nesse momento da pandemia, de entender o que Deus quer de nós nessa época. Porque aquilo que diz Santo Tomás de Aquino, que Deus não permite o mal, que Ele venha tirar um bem maior. Então o que Deus quer nos ensinar com isso? O que Deus quer falar ao nosso coração por meio desta pandemia, de nós ficarmos mais em casa, o convívio com a família, talvez rezar mais também dentro da casa, fazer da nossa casa também a igreja doméstica, como o Frei colocava, porque ele dizia isso aqui na Santa Missa, porque às vezes aqui na igreja nós somos mansos como a pomba, né? E em casa somos jumentos batizados, né? Primeira coisa que a esposa fala, o filho fala, nós damos coice em todo mundo. Então o Espírito Santo quer nos ensinar algo nesse tempo que nós estamos vivendo. O entendimento significa também essa questão do intelecto, quer dizer, ler de dentro. Então o entendimento nos dá essa graça de entender interiormente aquilo que é a vontade de Deus. Nós passamos a enxergar com clareza aquilo que são as verdades de fé da igreja, e as almas que possui o dom, lê interiormente, penetrado, por assim dizer, nos mistérios de Deus, passa a compreender. Então muitas vezes, até no momento de dor, de cruz, o Espírito Santo vai nos conceder a graça de entender o que Deus quer nos ensinar por meio disso. Eu vivi um pouco disso, Alessandra, quando nós começamos a notar que a Mariana, existia uma mudança de comportamento nela. A Mariana é minha filha, eu tenho a graça de ter uma filha especial. Lógico que no início, se não fosse a graça do dom do entendimento, nós começamos a ficar meio triste, porque é natural, um pai e uma mãe, né? Sempre fala assim, o importante é nascer com saúde. Eu sempre falo, bom, então se não vir com saúde, vai fazer o quê? Nós vamos matar a criança, vai abortar a criança? Então, na verdade, a Mariana me ajudou a entender que, na verdade, bom é vir do jeito que Deus der. Aquilo que eu prometi aqui, quando eu casei, a terceira pergunta que o sacerdote fez a nós foi: estão dispostos a receber o filho que Deus der e educá-los na fé? Eu disse sim. Então é do jeito que Deus der. E aí o Espírito Santo, por mais que eu e minha esposa no primeiro momento não tínhamos o entendimento do que Deus queria, mas rezando, aceitando a vontade de Deus, lutando contra a nossa natureza decaída, um dia então vivi a experiência belíssima. Arrumei a casa, porque eu ajudo minha esposa a arrumar a casa. A gente estava se preparando para o ano novo. Mariana me pede colo. E eu dei colo para Mariana, estava rezando o terço, ouvindo canções do Frei Gilson na época. E naquele dia Deus falou comigo e me deu a graça do entendimento desse dom. E Deus falava assim para mim: Alessandra, eu não te abandonei, mas eu escolhi morar contigo. Aí eu já comecei a chorar, porque aquilo que eu sempre havia falado para tantas pessoas que me procuraram pedindo oração, quando tinha filhos especiais, eu sempre disse o quê? Só pais especiais podem ter filhos especiais, mas agora era a minha vez de viver isto. E aí Jesus falava assim ao meu coração naquele dia:
todas as vezes que a tua filha te pedir colo, saiba que será eu te amando por meio dela. A Mariana começou a me carinhar assim, e eu desabei em lágrima. E minha esposa vinha, eu me escondia, não queria mostrar para ela que eu estava chorando, até que não teve jeito, ela me pegou chorando, e eu junto com a minha esposa, no mistério do sacramento, nós vivemos a experiência mais linda que nós um dia já vivemos durante esses 10 anos de casado. Nós sentamos no chão da cozinha, e ela falou: por que você está chorando? Eu falei: primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Você teve uma sensação que Deus nos abandonou porque a Mariana é especial? Ela começou a chorar. Eu falei: pois bem, Deus disse que não nos abandonou, mas escolheu morar conosco. Então nunca duvidei de que Deus me ama, mas o dom do entendimento me deu a graça de entender que Deus me ama com um amor especial. A minha filha, o mais consolador foi quando Deus disse: o céu já é dela, porque a primeira missão de um pai e de uma mãe não é simplesmente deixar bens materiais, que o caixão da gente mal está descendo e os filhos estão brigando para saber com quem vai ficar com o quê. A primeira missão de um pai e de uma mãe é introduzir os filhos no reino do céu. E uma criança que é especial, que recebeu o sacramento do batismo, que teve essa graça de ter, ali o pecado já apagado, o céu já é dela. A gente olha para uma criança, que não é o caso da Mariana, mas tem aquelas crianças que são toda tortinha, que ela não anda, que ela não fala, e a gente fala: coitado, eu tenho dó dessa criança. Mas eu quero te dizer hoje, pelo dom do entendimento do Espírito Santo, eu tenho muito mais dó de nós, porque aquela criança não vai entrar no céu sem andar ou empurrando cadeira de roda. Ela entra no céu perfeito e o céu já é dela. Agora eu e você, meu irmão, até o nosso último suspiro, nós temos que lutar e rezar e procurar a graça de sermos salvos. Então é o dom do entendimento que vai nos dando isso. O outro dom é o dom do conselho. Pelo dom do conselho, guiamo-nos a nós mesmos e aos outros. Então o dom do conselho não é simplesmente saber dar conselho a outras pessoas, mas o próprio Espírito Santo também vai nos aconselhar diante de uma realidade que nós estamos vivendo. Qual caminho eu devo ir? Qual a minha atitude diante de uma cruz, diante de um deserto, enfim. Então o Espírito Santo também vai nos aconselhar. Lógico que também está dentro dessa graça de poder dar bom conselho também às pessoas, como o sacerdote que recebe de modo especial esse dom do conselho, onde ele, sobretudo na direção espiritual, vai nos aconselhando a viver aquilo que são os mistérios da fé. Na seda dessa virtude e da santidade, faz-nos, olha só, prever as tentações e nos sugere um meio de vencê-la. Então o dom do conselho nos leva a prever aquilo que são as artimanhas do demônio, aquilo que ele vai colocando para nos afastar, para nos tirar de Deus. E não só nos leva a prever, mas nos dá os meios necessários para vencê-los. O outro dom seria o dom da fortaleza. É uma força sobrenatural que nos ajuda a vencer as tentações, as fraquezas nas adversidades e nos perigos, e nos levando e nos dando força para um sacrifício e até mesmo um martírio. Quando Jesus diz assim, nós lemos isso, lá no Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo veria sobre nós e nos daria força e nós seríamos testemunha. A palavra testemunha no grego significa martírio. Então ser testemunha de Cristo não é simplesmente eu vim aqui pegar o microfone e falar quem eu era antes e quem eu sou hoje. Mas a testemunha ali é algo mais profundo. É um testemunhar a ponto de derramar o sangue se for preciso. Então o Beato José Alamano nos ensina que o dom da fortaleza estava sobre os mártires, sobre aqueles homens e mulheres que foram capazes de morrer pela fé. Então é o dom da fortaleza que nos leva a isso, até a morte se for preciso. Lógico que existem outras mortes,
outros meios de morrer, não somente o martírio vermelho, o derramamento do sangue, mas também existe o martírio branco, a martiria, a morte de cada dia, quando eu tenho que morrer o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha soberba, enfim, os nossos defeitos, essa morte também de cada dia. E o Espírito Santo vai nos dando essa força, essa fortaleza de não esmorecer diante das perseguições, de não negar Jesus diante da primeira provação. Então, como nós precisamos de modo especial pedir esse dom, né? Ainda há pouco nós conversávamos ali, lógico, sem querer julgar alguém, a pessoa dizia, não, eu não vou para a igreja enquanto não acabar esse vírus. Bom, mas ela vai na padaria comprar pão, ela vai no mercado, vai em tanto lugar, o vírus está onde? Dentro da igreja, será? Meu Deus do céu, que se abre tudo e se fecha a igreja, de um mundo lá fora que quer dizer, olha, o mercado é necessário para o povo, sim, ok, nós não somos contra isso, né? Ir lá no salão, cortar o cabelo, pintar a unha, é necessário para o povo, agora fecha a igreja, porque Deus não é necessário? Então nós precisamos do dom, esses dons do Espírito Santo, que vai nos levar a enxergar que, lógico que existe o demônio querendo agir por detrás de tudo isso, nos afastar daquilo que é a graça e a vontade de Deus. Então, que hoje o Espírito Santo possa nos dar esse dom da fortaleza, de ter uma fé inabalável, de estar caminhando pelo vale da sombra da morte, mas não negar Jesus Cristo, a estar com Ele. O outro dom seria o dom da ciência. Por esse dom, das considerações das coisas materiais, elevamos-nos às coisas eternas. Aqui, resumindo, nos fala que o dom da ciência, através das coisas criadas, nos leva a enxergar o Criador. São Francisco de Assis é um desses exemplos, em que ele, como ele tratava a criatura, chamando a terra de irmã, irmão sol, irmão lua. Por quê? Porque por meio das coisas criadas, das criaturas, São Francisco contemplava o Criador. Então o dom da ciência nos leva a essa graça. Como aqui também fala, olha, Santo Agostinho dizia, todo ser criado nos serve de escada para subir até Deus. Santa Teresa d'Ávila, olha que bonito, todas as coisas me gritam que te ama o Senhor. Então, por exemplo, o dom da ciência nos mostra, dentro daquilo que a Alessandra falava, da criação. Igual, por exemplo, quando um homem e uma mulher casam, e aí vem um filho. Se é menina, eles começam a arrumar as coisas, né? Aí quer pintar o quarto de rosa, vai comprar as roupinhas de menina, começa a fazer o enxoval. Então a obra da criação era um enxoval de Deus para aquilo que era o ápice da sua criação, que é quem? Somos nós. Deus foi preparando tudo. Então a criação deve nos levar a contemplar o Criador. É aquela linguagem filosófica que a beleza nos leva ao belo. Por isso eu chorei quando esses novos freios chegaram aqui, né? Não nada contra os outros que passaram, mas pelo tempo novo que nós estamos vivendo, olha, começaram a mudar tudo. Por quê? Porque a beleza vai nos levar ao belo. A maneira com que a liturgia é celebrada, os pequenos detalhes, o zelo, a piedade, que é um dos dons também aqui do Espírito Santo. Então o dom da ciência, resumidamente, por causa do nosso tempo, nos leva a isso. Depois nós temos o dom da piedade. Pelo dom da piedade nós honramos a Deus como Pai e os homens como irmãos. E aqui o dom da piedade nos leva, gente, a esse amor filial para com Deus, de olhar Deus como um Pai. E aqui eu já incluo no dom do temor. O temor aqui não é medo, eu vou deixar de pecar porque eu tenho medo do inferno, não. O temor aqui é como um filho que ama o pai, e ele não quer fazer aquilo que ofende o pai, não com medo porque o pai vai bater, porque o pai vai castigar, mas porque o pai é tão amável que ele não quer ofender o pai. Então veja como o Espírito Santo vai trazendo em nós essas graças. E o dom da piedade nos leva a praticar as virtudes, aquilo que são as práticas da religião, não como um peso,
mas nós praticamos com amor. Então o terço, a oração do rosário, adorar o Santíssimo Sacramento não será mais um peso, porque o dom da piedade nos leva a praticar isso com amor. E onde há amor não há peso. E o dom do temor, como eu dizia, leva a alma a rejeitar tudo aquilo que ofende a Deus. Repito, não com medo do inferno, mas porque entende que Deus é um Pai amoroso. E nós devemos então deixar de fazer tudo aquilo que ofende ao Pai. Um filho que ama realmente um pai e uma mãe, a gente já ouviu muito isso. Quando eles fazem algo que desagrada o coração do pai, falou assim: olha, meu pai e minha mãe nem me bateu, só olhou para mim. E o olhar de tristeza do meu pai e da minha mãe foi pior do que uma surra. Não é assim que a gente escuta muitas vezes? Então é isso que consiste o dom do temor. Amém? Queria convidar o Frei Francisco para a gente rezar. Encerrando esse momento, lógico que a gente ainda vai ter o santo sacrifício da missa, que vai coroar esse momento tão especial, esse momento tão belo, esse momento tão extraordinário, que é o momento que nós estamos celebrando hoje, Pentecostes. E junto comigo, esse sacerdote, esse ungido do Senhor, esse consagrado, nós vamos clamar esta graça do Espírito Santo. Quero começar com a palavra do profeta Ezequiel 37, versículo 5. Eis o que vos declara o Senhor Yahvé: vou fazer entrar em vós o sopro da vida, para que criais músculos e vos fazer reviver. É vontade de Deus que tenhamos um sopro de vida, o sopro do Espírito. E eu convido a comunidade que está aqui presente a ficarmos de pé diante do Senhor, hoje celebrando a grande festa de Pentecostes, ou a vinda do Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Nós clamamos verdadeiramente, não pelos dons, nem carisma, nem virtudes, mas que venha sobre nós e que vala por toda a vida o Espírito Santo de Deus. Santo Espírito. Espírito Criador, desce sobre nós. Visita homens e mulheres aqui presentes, também em suas casas que nos acompanham. Espírito Santo, tu que sois adorado com o Pai e o Filho, nós te adoramos em espírito e em verdade. Mas te convidamos, Senhor, visita-nos e transforma-nos inteiramente em servidores, adoradores, servos teu. Espírito Santo, venha quebrando as correntes, venha libertando os cativos, iluminando aqueles que estão no fundo das trevas, convertendo os corações para que se voltem para ti. Espírito Santo de Deus, nós queremos somente a tua presença e te servir eternamente. Ergamos nossos braços aos céus, ao Espírito Santo, como ato de adoração ao Espírito Criador, e diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu desejo, eu quero, vem sobre mim, renova-me inteiramente, Espírito Santo, meu melhor amigo, meu advogado, meu Senhor e Deus, eu te adoro nessa noite, eu te acolho nessa e noite. Fica, Senhor, com a minha alma, a minha vida, com a minha alma, aleluias a ti, Senhor, glórias a ti, Espírito Santo, por todo sempre. Amém. Amém.